olhado alguns deles e vamos continuar olhando. Hoje nós vamos meditar, vamos examinar a liberdade. Essa é uma palavra, é um conceito bem interessante que eu vejo, é o conceito de liberdade, né? As pessoas pregam muito a liberdade. As pessoas pregam muito a liberdade. Como a gente tem feito quase sempre, a gente parte do ser humano. A gente parte do ser humano para daí a gente ir para Deus. O homem pode ser livre? O homem pode ser livre? O que vocês acham? Não? Sim? Mais ou menos? Depende? Livre? Pode ser livre? Você acha que sim? Hã? Por quê? Livre no sentido de poder fazer tudo o que quer. Poder fazer tudo o que quer? Isso é liberdade? No mundo. Ah, tá. Você está dando um conceito mundano. Não, mas ele... falou, vamos partir. Não, vamos partir do ser humano. Eu não falei vamos ver os conceitos do mundo. Não. Às vezes eu peço isso. Reformulando, tá certo. Tem razão. Vamos reformular. Vamos ser mais específico. Olhando para o ser humano. Nós dentro do nosso entendimento, não o entendimento do mundo. O homem pode ser livre. Por que, Zá? Porque se ele tentar ser livre, independente de Deus, vai ser aquela ideia de ser escravo de alguém, tem que ser escravo de alguém. Porque a liberdade, as pessoas dizem, não, eu não me torno crente porque eu quero ser livre para beber, para fumar, mas isso é liberdade, na verdade, os vícios não são a liberdade. Isso de uma forma, como um exemplo, né? Biblicamente, esse é um grande problema. Esse é um grande problema para o pessoal que tem uma teologia distorcida e que valoriza demais o ser humano. Porque normalmente a teologia, quando ela parte do ser humano, ela vai acabar em algum problema. Toda teologia que ela nasce do ser humano e quer explicar as coisas através do ser humano, ela vai dar algum problema. O que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo aqui é o contrário, né? A gente dá uma olhadinha para o ser humano para daí a gente olhar para Deus. Aí sim, a gente tem a referência e aí a gente volta. Boa noite. E biblicamente, nós sabemos que o homem não pode ser livre. E esse é um grande problema. Por quê? Porque muitos teólogos defendem que, por exemplo, para que o homem possa ser livre, Deus é obrigado a restringir as suas ações. Deus não pode interferir em algumas coisas para preservar a liberdade do homem. Onde fica então a liberdade do ser humano? Ora, onde fica a liberdade do ser humano? É preciso perguntar se o ser humano tem condições de ter alguma liberdade por si próprio. E a resposta é não. Por exemplo, na Bíblia, a gente sabe, a Bíblia diz claramente que o homem que não tem Deus e que defende tão ardentemente a sua liberdade de escolha. Porque vamos falar em liberdade de escolha, que é a maior das liberdades, né? Eu quero ter liberdade para escolher, ok? Biblicamente, o homem escolhe o que ele quer mesmo? Ele pode escolher o bem?
sozinho? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o homem não pode, ele não consegue, ele não escolhe o que é bom. Ele não tem essa capacidade, por quê? Porque existe um pecado que o leva a escolher o que é mal, o que é ruim. Efésios, no capítulo 2, diz isso, né? Nós éramos escravos, nós estávamos sujeitos às nossas vontades. Isso é uma escravidão, isso não é liberdade. Né? Então a Nádia tinha entendido corretamente nesse sentido, né? Do que o homem, ele vai entender que liberdade é fazer a sua vontade. No mundo é isso, fazer o que eu quero. Agora, o que o pecador quer fazer? Ele quer fazer o que é bom? Não, ele quer fazer o que é errado. Mesmo que esse errado sejam obras que até possam ser coisas que possam até ser benéficas no mundo, mas diante de Deus, diante da justiça de Deus, no final das contas, aquilo vai ser errado, na medida em que ele faz aquilo com a motivação errada, faz aquilo com o entendimento errado. Então ele não tem como ele querer fazer o que é bom, isso não está no ser humano. Qual é o maior pregador da liberdade que você conhece? O Zé sabe, já deu uma risadinha ali. Você sabe, Patrícia? Hã? Ok, a verdadeira liberdade é Jesus. Tudo bem. Conhecereis a verdade. Vocês conhecerão a verdade e a liberdade, e a verdade libertará vocês. Ok? Mas tem um outro pregador da liberdade. Não, como é que... É esse que você pensou? Por quê? Por que vocês acharam isso? A pregação que ele fez para a mulher, né? A primeira pregação, tirando aquilo que Deus tinha dito para o homem e para a mulher, né? Aquilo que Deus tinha dito para o homem: não comereis, vocês não devem comer, porque a consequência é a morte. E, resumindo, é isso: não comam, porque a consequência, o resultado é a morte. Imediatamente surgiu o primeiro pregador, vamos chamar assim, né? Podemos chamar assim, porque ele foi ali para pregar de uma certa forma. Foi uma conversa, né? Ele não subiu lá no púlpito, não foi nada disso, né? Até porque estava ali na forma de um animal. Mas pregou o quê? Liberdade. Sejam Deus. Deus está querendo privar vocês de alguma coisa. Deus está querendo privar vocês de alguma coisa. Na verdade, se vocês fizerem o que Ele disse para vocês não fazerem, aí vocês vão ver o que é legal. Aí os olhos de vocês vão se abrir. Vocês já imaginaram? Vocês agora não enxergam as coisas muito bem. Vocês não são livres. Ele está querendo manter vocês aqui, no cabresto. Ele quer controlar vocês, ele quer manipular vocês. Ele está mentindo para vocês. Ele criou essa história porque ele teme que vocês sejam iguais a ele. Mas na verdade vocês podem ser livres. É verdade. Ele é assim. Ele continua pregando isso. Ele continua pregando para as pessoas. Seja livre, meu amigo. Não vá nessa história de acreditar na Bíblia. Não vá nessa história de que as coisas são do jeito que o pastor ou alguém que está pregando o Evangelho está dizendo. Não caia nisso. Não caia nisso. Seja livre, meu amigo. Quem é que vai... Cuidado para que alguém não venha dizer para você o que você tem que fazer na sua vida. Cuidado com isso. Seja livre, seja uma pessoa... Olha, cuidado para não tocarem na sua liberdade. Ele continua dizendo isso? Satanás continua dizendo isso? Sim ou não? Continua. A próxima pergunta que eu tenho para
vocês é: Satanás é livre por acaso? Ele é livre? Ele não é livre. Ah, mas ele anda por aí. Ah, eu sei que ele anda por aí. Mas tem alguém que está de olho nele o tempo inteiro e que diz para ele: até aqui você vai, daqui você não passa. Tem alguém que está traçando uma linha. É que nem aquele cachorro que tem no pátio, que tem aquele arame. Ele vai ver. O território dele está delimitado. E o tempo dele está marcado no calendário de Deus. Ele vai agir até quando Deus quiser, do jeito que Deus quiser. Então Deus está concordando com as coisas que Ele está fazendo. Não só Deus está concordando, como as coisas que Ele está fazendo elas vão atender no final de tudo os propósitos de Deus. Não se engane quanto a isso. Ok, olhando para essas falsas liberdades, então, nós agora podemos pensar em alguém que pode dizer assim: eu faço o que eu quero. Eu escolho o que eu quero. E aquilo que eu escolho é o que deve ser escolhido. Eu não tomo decisões erradas. Eu não me engano. E ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que escolher, o que eu não tenho que escolher. Ninguém vai dizer para mim: até aqui você pode escolher, aqui você não pode mais escolher. Muito bom, vamos lá para a nossa folhinha. E é basicamente isso que nós vamos tratar. A liberdade de Deus, que é a liberdade de escolha de Deus. Isso é muito importante na doutrina da salvação. Não é verdade? A gente não entende isso. Que a escolha é prerrogativa de Deus. E a condenação é prerrogativa de Deus. Né? Ok. Suzy, você que andou faltando aí, a gente sabe que foi por tua vontade, né? Lê para nós aí, liberdade. Liberdade. Deus independe das suas criaturas e da sua criação. Não há qualquer criatura que impeça a Deus o que obrigue a algo. Ao contrário das criaturas, veja bem, liberdade pode ser traduzido também como independência. Deus é independente. Deus não depende de ninguém. Ao contrário de todas as criaturas e tudo que existe, toda a criação, desde a menor bactéria, o menor átomo que existir, até a maior galáxia que existir no universo, nada pode se sustentar sem a dependência de Deus. Como Jesus disse, né? Nenhuma folha vai cair de uma árvore. Mas então Deus está lá, Ele está lá contabilizando cada folha que cai. Olha como Deus faz isso, a gente não tem. Isso está além do nosso alcance. Mas que Deus está controlando e nada escapa. Se a folha de uma árvore cair, vai alterar a ordem dos acontecimentos ou não, isso é Deus que decide. Ele pode fazer de uma coisa totalmente insignificante aos nossos olhos, daquilo ali ele pode mudar o curso da história se ele quiser. Como a folha pode cair e vai ser mais uma folha caindo só. Mas ele está ciente e ele está ali. Ele está agindo. Se ele não quiser, a folha não cai. Mas é só uma folha. O que uma folha significa para Deus? Ele é Deus. E a folha é dele. E você não tem que questionar se a folha é importante ou não. É essa liberdade de Deus que nós temos que contemplar. Ok. Não há qualquer criatura que impeça a Deus ou que o obrigue a algo. O Senhor não pode fazer tal coisa.
Deus a nada. E agora aqui a gente começa a resvalar em algumas teologias que tem por aí. Por quê? Porque isso vai ser falado mais no finalzinho também, né? A teologia de que Deus é obrigado a fazer certas coisas, porque na verdade Ele mesmo se propôs a fazer aquilo. Muito bem, nós vamos ter que. Tem várias coisas para serem examinadas aí. Mas vamos devagar. Vamos lá, Suzy. Isaías expõe a liberdade e a independência de Deus como uma pergunta retórica. Isso, vamos lá para Isaías 40. Versículos 13 e 14. Alguém pode ler? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem vai definir limites para Deus? Quem vai ensinar para Ele até onde Ele deve ir? Quem vai estabelecer para Ele que rumos Ele deve tomar? O que Ele deve escolher? O que Ele deve fazer? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? E o capítulo todo de Isaías 40 é na verdade um grande argumento que vem trabalhando com a verdadeira esperança que os israelitas deveriam ter. A esperança deles não deveria estar nos ídolos como alguns deles estavam fazendo. Deveria estar nesse Deus que controla todas as coisas. Esse Deus que deve ser temido, que deve ser adorado, que deve se esperar as coisas dele. E é justamente nesse capítulo que Isaías ironiza os artesãos de ídolos, né? Que ele diz, o cara vai lá no bosque, pega um pedaço de lenha, e ele esculpe um ídolo, coloca lá todo bonitinho, ele faz todo um aparato para aquilo ali ficar de pé, para não cair e tudo mais, ele enfeita, às vezes ele pinta de ouro, às vezes ele não sei o que, bota, né? É muito interessante que o pessoal bota luzinha, né? Luzes, né? Não sei se na casa da minha sogra ainda tem, mas tinha um nicho lá, no canto lá da casa, Acho que quebrou. acho que até já quebrou aquilo, né? Falta de manutenção, mas tinha uma casinha no cantinho, e ali dentro tinha uma imagenzinha, e eu achava muito interessante que tinha uma luzinha ali dentro, né? Eu ficava pensando, o que serve a luzinha, né? Talvez a imagem não goste de ficar no escuro, né? Mas uma coisa é óbvia, porque ela não tem luz própria, né? Isso é óbvio, né? Então todos esses cuidados com os ídolos, os homens têm há muito tempo. E Isaías ironiza isso. E no final do capítulo, o que ele vai dizer para o pessoal? Mas os que... ele diz assim, até os moços tropeçam e caem, até os moços, né? Até as pessoas jovens. Não são só, viu, Gabriel? Não é só teu pai que dá tropeção e cai lá no campo lá, né? Até o jovem tropeça e cai. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias e não se cansarão. Por quê? Porque aqui está falando de um vigor espiritual, de esperar no Senhor. Então tudo isso é porque Isaías está argumentando. É porque Deus, ele não é como os ídolos. Deus ele não tem uma falsa liberdade. Você pode confiar e pode esperar nele, porque ele faz o que ele quer. E o que ele quer é bom. Ele tem verdadeira liberdade de escolha de fazer o que ele quer. Vamos para Isaías 43, um pouquinho à frente aí, não está na folhinha, mas
Só para a gente complementar, versículo 13. Não, desculpa, 13. É um susto agora. Alguém lê para nós? Vai ter 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Isso. Desde os dias mais antigos eu o sou. Mas eu sou o quê? O versículo anterior está dizendo, eu sou Deus, diz o Senhor. Eu não sou Deus. O que ele está dizendo é assim, eu não sou Deus agora, não fui inventado agora, eu sempre fui Deus. Né? Eu sou Deus, desde a eternidade. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Quando fala livrar alguém da mão de Deus, está falando do quê? O que é alguém, então, pegar alguém? Para fazer o quê? Está falando de juízo. Né? E aqui é um contexto em que ele fala, olha, eu puno Israel quando Israel precisar. E não vai ter jeito. Se eu resolver punir, eu puno. E eu vou punir as nações que oprimem Israel quando chegar a vez delas. E não tem quem livre, não tem rei, não tem governo, não tem nenhuma força do universo que vai me deter. Agindo eu, quando eu fizer, quem é que pode desfazer o que eu fiz? Quem é que vai anular as minhas ações? Por isso que a Paulinha diz ali, são perguntas de que tipo? Retórica. O que é uma pergunta retórica? Não precisa de resposta. Porque a resposta é óbvia. Qual é a resposta aqui? Alguém pode livrar da mão de Deus? Qual é a resposta? Não. Quem pode? A gente vê o que ele pode desfazer. Qual é a resposta? Ninguém. Tem alguma outra resposta que encaixa? Não. É uma pergunta para fazer, para levar o ser humano a pensar. Qual é a resposta? Qual é a resposta para agindo eu, quem pode desfazer? Ninguém. Não existe outra resposta possível. Muito bem. O que mais, Suzy? Jesus mostrou que Deus exerce sua liberdade em executar livremente sua vontade. Mateus 11, 26. Vamos ler o 25, senão fica meio sem sentido. Alguém lê então o 25 e 26, tá? Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Este é um bom exemplo de um texto onde a gente nota a aplicação de uma palavra. Muitas vezes as pessoas se pegam em palavras, né? Os pequeninos. E tem gente que já vai entender direto o que aqui? Criança. Né? Mas é só olhar para o texto. O que está em contraste com pequeninos aqui? É adulto? Não. Sábios e cultos. O que quer dizer então pequenino aqui? Os simples. Eu te louvo, Pai, Jesus está dizendo. Porque o Senhor, não é que ele não revela nunca para o culto e sábio. Jesus não está dizendo isso. Ele está usando a mesma linguagem que Paulo usa. É que o homem, através da sua cultura, da sua sabedoria, não vai chegar até Deus. O sábio e o culto, eles vão ter que abrir mão desse conhecimento deles. Eles não precisam emburrecer, não é isso? Ele precisa emburrecer para conhecer a Deus. É que ele precisa descer de um conhecimento errado e achar que com aquele conhecimento que ele tem, ele chega até Deus. Ele precisa de um outro conhecimento. Ele pode somar com o dele, não tem problema nenhum. Ele pode usar suas faculdades mentais, melhor dizendo. Não
precisa abrir mão das suas faculdades mentais, não precisa virar retardado, né? Para ter fé. Muito pelo contrário. A fé que nós temos é uma fé racional. Muito bem. Então Jesus está louvando, dizendo: Pai, eu te louvo, porque o Senhor escondeu estas coisas. Que coisas? As coisas do Evangelho. As coisas em que as pessoas são tocadas e têm os seus olhos abertos para a verdade, não através de ver lá um palestrante, fala muito bonito e tal, e as pessoas creem em Deus. Não é isso. O que Jesus está dizendo é o oposto. Sim, Pai. Aí sim nós entendemos o 26. Porque assim foi do teu agrado. Resumindo, porque o Senhor determinou que fosse assim. O Senhor quis que fosse assim. E Deus tem boas razões para agir assim, nós sabemos disso. Tem boas razões para querer quebrar o orgulho humano, nós sabemos disso. Agora, quando é que ele age assim? Quando é que ele revela? Quando é que ele deixa de revelar? De acordo com o que ele propôs, de acordo com o que é do agrado dele, da vontade dele, daquilo que ele escolheu, e não do que o homem vai dizer para ele como tem que ser. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Essas coisas não são difíceis, né? São difíceis para a gente aceitar, né? Às vezes. A gente vai colhendo, né? Eu, pelo menos, eu encolho um pouco, né? Olhando para Deus, assim, né? Mas não está fora do nosso... Né? Dá para chegar mais ou menos, né? Ok. Vamos lá, Suzy. O que isso significa? Isso significa que Deus é livre para Deus? Na verdade, ele é limitado apenas pela sua natureza. Assim, sua santidade o impede de pecar, sua eternidade o impede de morrer. A perfeição de Deus não é afetada por esse tipo de limitação, e sim mantida. Isso, alguns cínicos podem alegar: então Deus pode fazer tudo? Ele é livre para fazer tudo? Sim, ele é livre para fazer tudo o que ele quer. Deus quer pecar? Deus tem alguma atração pelo pecado? Tem alguma coisa que Deus fica lá? Eu me lembro que uma vez logo que eu cheguei aqui, eu fui dar uma aula de teologia de doutrinas lá em Porto Alegre, na Neiras. Eu fui substituir o pastor Vitor, não sei porquê lá. Eu ainda não tinha começado o PDN. E aí caí de paraquedas numa aula lá, era cristologia. Você estava lá? Estava na aula? Estava lá. E tinha um senhor lá que eu nem lembro o nome dele. Era aquelas pessoas que estão há muitos anos na igreja. E às vezes acho que eles estão em condições de vir com uma afirmação teológica assim. Mas na verdade eu fiz uma provocação acerca da tentação de Jesus. E eu fiz uma pergunta se Jesus poderia ter pecado. Né? Se ele poderia ter caído em tentação. Aí o pessoal falou tal. E aí ele quis defender uma linha, né, de que Jesus, na verdade, poderia sim ter pecado, porque senão não teria sido tentação. Né? Por que isso? Porque o entendimento dele da pessoa de Jesus está faltando alguma coisa, na verdade. Faltavam peças ali na divindade de Jesus. Ele é daquelas pessoas que pensam que Jesus teve que abrir mão dos seus atributos. Então ele podia pecar. Porque senão a tentação não seria real. Né? E eu me lembro de um grande exemplo que o professor Carlos Oswaldo, que é reitor do Palavra da Vida, deu. E é um bom exemplo até hoje. Né? Se você tiver esses grandes porta-aviões americanos que tem, né? Os grandes são os americanos, né? Os maiores que tem, né? Esse do Brasil aí já tem alguns, está muito velhinho já. Os grandões são os deles lá. Um desses, qual que é o nome daquele que o Torben Grael ele pilota? Como é que chama aquela categoria lá? Veleiro, não é veleiro, né? É laser? Como é que é? Alguém conhece? Classe laser. Star, laser. É um negocinho
Não, a pergunta é, ele pode ir lá e atacar? Pode. Ele pode jogar umas pedrinhas assim, né? Ele pode. Ele pode afundar o porta-aviões? Aí já é uma outra história. Jesus podia ser tentado? Pode. O diabo vai atacar as pedrinhas? Agora, não é qualquer pedrinha, não, né? Foi pedrona. O diabo, quando a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. E com Jesus ele pegou pesado, com toda certeza, lógico. Ele sabia da missão de Jesus e sabia que ele tinha que investir todas as fichas dele ali. E jogou os dardos inflamados. A pergunta é, ele poderia derrubar Jesus? Assim, a questão da liberdade de Deus não quer dizer que Deus não tenha a limitação, mas a limitação pela sua natureza. A gente pode fazer confusão quanto a isso. É porque ele simplesmente, por que ele não vai fazer? Ele não vai fazer porque ele não quer, porque não faz parte da sua natureza. É por isso que Deus não vai, por exemplo, pecar. Ele não vai deixar de ser santo, em hipótese alguma. Não há a menor possibilidade. Não há a menor possibilidade disso. Ok. Ponto tranquilo esse. Qualquer coisa se manifestem aí. Ok. E você leu até o final do parágrafo, né? Tá. Vamos para o último aqui. A liberdade de Deus nos mostra que Ele não tem qualquer proteção para conosco, a menos que Ele mesmo queira se comprometer. Desse modo, não temos qualquer direito de fazer cobranças a Deus. Isso. Essa é a grande questão. Deus não tem quaisquer obrigações para conosco. Veja só. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. A menos que Ele mesmo queira se comprometer. Muito bem, Deus se comprometeu conosco em algumas coisas? Ele se comprometeu? Sim ou não? Exemplo. Salvação. A salvação. Você pode ter certeza de que vai para o céu? Vai morar com Deus? Pode ter certeza. Está baseado em quê? A Bíblia diz que está baseado em fatos. Fatos que não se veem. Eles não se veem, mas são fatos da mesma forma. Não importa se você não viu. A Bíblia diz que você crê nesses fatos bíblicos. Quer sejam eles passados ou futuros, que nem aconteceram ainda, mas estão lá. Então Deus se comprometeu. O que acontece é que tem gente cobrando coisas de Deus que não se comprometeu. E aí que está o problema. Aí que está o problema. E muita gente cobra muita coisa de Deus. Uns cobram mais educadamente do que outros. Essas pessoas cobram de uma forma um pouco educada, assim. Mas cobram. Às vezes não cobram, mas esperam. Esperam, de repente, de uma forma meio... estou esperando aqui. O senhor sabe, né? Estou aqui, ó. Esperando, né? Às vezes é uma espera até bem paciente, né? Bem aquele conceito bíblico de espera, né? Às vezes é mais tranquilo. E tem um outro extremo que é cobrança pesada mesmo, né? Isso já é heresia da brava, né? É aquela coisa de colocar Deus contra a parede e exigir com todas as letras coisas absurdas de Deus, né? Confundindo coisas que Deus eles fazem com Deus o que muita gente malandra faz no mundo. Já viram aquelas pessoas que pegam você às vezes numa coisinha que você falou? Às vezes você pega a pessoa que você fala uma coisa ali, você falou tal coisa. Tá bem, mas pera um pouquinho, você viu o contexto do que eu estava falando aquilo? E pronto. A imprensa, né? Igual eu que gosta de acompanhar, a imprensa não gosta de fazer isso com as pessoas, né? Pega uma coisinha que o cara fala ali. O cara vai dar entrevista, por isso que muita gente é antipático com a imprensa. Né? Por quê? Porque o cara pega e eles gostam, eles têm que vender, né? A mídia tem que vender. E tem denominações, tem religiões que gostam de vender também. Então eles fazem isso com quem? Com Deus. Pega uma coisinha ali, isolam. Aqui, ó. Deus falou aqui, ó.
Amigo, mas olha aqui para quem que ele está falando, por quê? E olha e volta, olha o texto. Não, mas olha aqui. Tá. Então, é complicado, né? Isso é uma afronta em relação a Deus. Eu queria falar rapidamente para vocês duas coisas que não vai dar para a gente assim estender muito, até porque foge um pouquinho do, vamos dizer assim, da forma como a gente está mantendo aqui, né? A gente não tem uma coisa assim que seja muito, a gente fica séculos aqui, né? Mas os teólogos, isso não está na apostila, fui eu que enxertei aqui no nosso assunto, é uma coisa que vai servir, não é que eu não vou falar nada sobre o assunto, é que eu não vou falar tudo agora, tá? Isso que eu quero explicar para vocês. É que eu quero fazer aqui uma ligação com outras coisas que a gente vai estudar, mas que elas estão dentro da liberdade de Deus. Para a gente já começar a encaixar a nossa teologia. A teologia tem que ser uma coisa assim, né? Harmoniosa. A gente vai entendendo uma coisa em conjunto com a outra. É assim que se estuda a Bíblia, o conceito bíblico com outro conceito bíblico. Os teólogos, eles têm entendido, então a gente vai olhar isso com calma, tá? Hoje é só um anexo aí. A vontade de Deus, ela pode ser descrita de pelo menos dois jeitos. A vontade decretativa de Deus, que é uma vontade secreta, ou seja, aquilo que Deus decretou. Ele decretou na eternidade, ele disse assim, isto vai acontecer. E ele determinou, preste bem atenção, os fins e os meios para essas coisas acontecerem. Ele decretou os fins e os meios. A predestinação está dentro da vontade decretiva, ou decretativa, né? É assim que pelo menos o nosso querido Franklin Martins ele chama, né? Eu tomei emprestado dele esse termo. Podem ser dados outros termos. Eu só estou tomando emprestado para não ficar eu inventando coisa que ele já gastou muito e muito tempo em pensar, porque ele é um grande pensador, né? E eu concordo com a maneira como ele está explicando as coisas aqui. Eu falei? Martins. Não, esse aí é de outro departamento. O Franklin Martins é jornalista, foi para o governo, não sei se ainda está lá. Desculpa, não tem nada a ver. Obrigado. Franklin Ferreira, pastor batista, vem para o Sul agora em junho, depois eu vou colocar no mural ali. É uma oportunidade que a gente vai ter, quem quiser ir ouvi-lo ali. Mas esse é o aspecto de Deus como causador, como causa, a gente já falou sobre isso anteriormente aqui, né? O Deus originador de todas as coisas, ele decreta algo. Um exemplo de vontade decretativa de Deus é o que? A nossa salvação. Ele decretou que você seria salvo e como você seria salvo. Isso é muito importante a gente entender. Porque você tem que saber que Deus ele decreta também os meios para que a coisa aconteça de fato. A coisa não fica assim, perdida. Ele decreta uma coisa e aí, quem sabe, o acaso, os ventos, as tempestades, as vontades das pessoas vai moldando a história. O Senhor. Abre lá rapidinho, Efésios capítulo 1, versículo 11. Esse é um texto muito lido, vocês lembram esse texto? E a gente só vai procurar um entendimento só para encaixar o que a gente está falando aí. Efésios 1, 11, alguém pode ler? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso. Então, essa escolha que Deus fez, segundo o bom propósito da sua vontade, esse ser que tem um plano, e esse plano ele fez de um modo perfeito, e as coisas estão encaixadas, tem coisas que ele decretou. Vai ser assim. É assim que vai acontecer. Porém, existe uma outra vontade que os teólogos veem
na Bíblia. É a chamada vontade permissiva de Deus. E essa também é bem complicada da gente conviver com ela. Um pouco disso o pastor Tom também vai trazer algumas coisas quando ele vier. Vai andar por esses territórios da vontade permissiva de Deus, porque tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de Deus ter ordenado que determinadas causas secundárias, que é uma causa secundária? É uma causa que não foi originada diretamente em Deus. Exemplo, a vontade humana. A vontade humana é uma causa secundária. Eu posso sair daqui ali e matar uma pessoa. Eu posso fazer o mal. As pessoas estão por aí fazendo o mal. Então isso é uma coisa que dá nó na cabeça da gente quando a gente não vai caminhando com bastante, vamos dizer assim, com calma nas Escrituras. Porque senão a gente tem dois extremos. Um extremo é, então Deus é o autor do mal. Se Ele é o autor de todas as coisas. O outro extremo é, não, Deus não é o autor do mal. Então Deus não tem nada a ver com isso. Isso que está acontecendo, Deus, Ele saiu um pouquinho de férias, ele se ausentou desta situação. Ele não tem nada a ver com isso. Então como que a gente tem que entender isso? Deus decretou, Ele ordenou que causas secundárias, não Ele como causador, mas Ele decretou que causas secundárias pudessem originar situações significativas e reais. Vamos para um exemplo. Abre lá em 1 Samuel 15, 22. Só esse texto. Primeiro, por que a gente fala primeiro Samuel? Porque é um livro, muito bem. Eu achava que é porque ele é do sexo masculino. Se fosse Maria, seria a primeira Maria. Não é, né? Está certo. É porque é um livro, não é uma carta, né? É o primeiro livro de Samuel. 15, 22. Alguém lê? Texto também conhecido nosso aí. Quem lê? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Muito bom. Dentro dessa vontade permissiva de Deus, existem, então, a vontade permissiva de Deus acontece assim: causas secundárias vão criar situações concretas, reais, significativas. Ou seja, eu posso fazer o mal. Dá para entender isso? Eu posso fazer o mal. Lá na ordenação das coisas, antes de criar tudo que existe, Deus estabeleceu que as suas criaturas tivessem essa prerrogativa de fazer o mal. Ok? Se não for assim, nós vamos ter que tirar alguma coisa de Deus. Se não for assim, nós vamos ter que tirar alguma coisa dele. Ou a gente tira o poder dele, ou a gente tira a bondade dele. A gente não pode tirar nem a bondade, a gente não pode tirar o poder, a justiça, a gente não pode tirar nada. É difícil? É difícil. No caso de Saul fez o que era errado. Saul foi contra a vontade do Senhor, e o profeta Samuel está repreendendo Saul aqui. Saul tinha feito algo contrário à vontade de Deus. Saul pecou. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ver isso quantas vezes na Bíblia? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E onde está Deus? Está ali. Mas existe um detalhe aí. O próprio profeta está dizendo. O que o mal causa em Deus? Tristeza. Deus se alegra, mesmo sendo um sacrifício que Saul queria oferecer. Não, mas eu vou lá e faço um sacrifício para o Senhor. Samuel diz: será que Deus está se agradando disso? Será que Ele tem tanto prazer nisso
quanto em que se obedeça a sua palavra, quando é feito o bem segundo Deus, quando é feito a vontade de Deus, quando as coisas acontecem no curso daquilo que lhe dá prazer, Deus diz, eu tenho prazer. Ele diz, por exemplo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não fica lá dando risada. Ele se entristece. Mas isso interfere com a sua vontade, com a sua liberdade. Ele faz assim, não deveria ter acontecido isso, e agora falhei, alguma coisa falhou, alguma coisa deu errado. Não, a Bíblia diz simplesmente, ele se entristece com o pecado, ele se entristece com aquilo que o homem se rebela contra ele se alegra com a salvação, ele se alegra com a obediência. O texto é claro dizer. O que Deus se alegra? Com a obediência. E isso é isso que deve nos motivar. Você olha para um Deus que você não obedece a Ele porque Ele na verdade ele te deve alguma coisa. Você não obedece a Deus porque circunstâncias naquele momento estão te levando àquilo. Você obedece a Deus acima de tudo porque você quer agradá-lo. Você sabe que aquilo agrada o teu Deus. E você diz assim, eu estou fazendo isto em obediência ao Senhor, porque eu te amo, eu quero te agradar. O Senhor é livre para fazer o que o Senhor quer. E na tua liberdade, o Senhor não só me escolheu, mas o Senhor deu um caminho para eu trilhar, no qual eu posso viver para o teu agrado. E agora, lembrando, foi você que lembrou de Jesus, né? E agora eu tenho liberdade de fato. Agora, eu não sou 100% livre como Deus. Não sou. Eu não posso determinar as coisas como Deus determina. Eu não posso dizer, tal coisa vai acontecer. Não é essa liberdade que a Bíblia ensina. É a liberdade de eu estar agora livre justamente do quê? Agora eu estou livre da escravidão. Eu estou livre daquelas algemas que me prendiam ao pecado que eu não tinha. Eu estava cego, na verdade, eu só ia de tombo em tombo para dentro do abismo, para dentro do barranco. E disso Jesus me livrou. Então, essa liberdade Ele me concedeu, Ele me deu. E quando a gente partir daqui e as suas promessas se cumprirem, não porque Ele é obrigado, simplesmente porque eu quero que Ele seja obrigado, mas porque Ele se empenhou, Ele empenhou a sua palavra nisso, e essa palavra vai se cumprir, eu vou estar com Ele, a liberdade que eu vou ter ali, essa sim, vai ser uma liberdade perfeita. A liberdade está ao lado de Deus. Eu não vou ter o poder de Deus, eu não vou estar lá decretando nada, né? Mas ali eu vou estar 100% livre do pecado, 100% livre dessas contradições, né, que a gente vive neste mundo, né? E aí sim, por isso a gente pode hoje render a nossa obediência a Deus e se submeter a Ele. Eu não preciso reivindicar essa liberdade falsa proposta por Satanás e pelo mundo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos como Deus livre que Tu és, o Deus que decide, escolhe, determina, decreta, e se não fosse assim, certamente o Senhor não seria Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos destituiu um dia da nossa arrogância, do nosso falso senso de liberdade para nos submetermos a Ti. E pudermos agora ser verdadeiramente livres no sentido em que a liberdade nos é dada para andar nos caminhos do Senhor de fato. Obrigado, Pai, por isso. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a exercermos essa liberdade que nos é concedida
E nos ajuda, Pai, a contemplarmos e a compreender